Bom dia. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Um texto bastante conhecido. Capítulo 2, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. O texto diz assim: eles, os novos convertidos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que o Senhor continue a falar conosco e que esta palavra possa achar o caminho do nosso coração e fazer diferença nas nossas vidas. Que o Seu Espírito nos ajude a refletirmos nesta palavra e que cada um possa ser tocado naquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um nesta manhã. Oramos com gratidão pelo privilégio que nós temos de, como igreja, termos a liberdade de meditarmos e refletirmos com liberdade na palavra do Senhor. Que possamos aproveitar esta liberdade para crescermos no conhecimento do Senhor e uns dos outros. Em Teu nome, Jesus. Amém. No domingo passado, no nosso tempo de oração comunitária, que temos todo o primeiro domingo do mês, no horário da escola dominical, nós refletimos um pouco sobre esse texto e usamos esse texto como roteiro para o nosso tempo de oração. Nós oramos com esse texto, na verdade, no domingo passado. Também voltando um pouco ao domingo passado, no culto, nós refletimos sobre os primeiros versículos do capítulo 1 de Atos. Nós acabamos de ler o capítulo 2, mas no domingo passado nós refletimos sobre a primeira parte do capítulo 1, e nós vimos então como o imperador romano, o César, era divinizado e, portanto, reverenciado como Senhor. E esse imperador, considerado Deus, foi confrontado com a realidade de que Jesus é o único Senhor, o Rei verdadeiro de um reino que jamais terá fim. E naquela altura nós falamos da importância de verificarmos quais são, ou qual é o César, ou quais são os imperadores, os deuses que hoje arrebatam os corações das pessoas. E um deles citado foi o individualismo. E eu quero falar hoje, usando novamente o texto de Atos,
e alguns outros, Atos capítulo 2, para confrontar este César da nossa época, que é o individualismo. Ou, pelo menos, para começar uma reflexão neste sentido, de como nós podemos confrontar o individualismo que domina a nossa sociedade, especialmente o mundo ocidental. Na verdade, nunca se ouviu falar tanto em individualismo como hoje em dia. Há uma exaltação deste conceito. E cabe ressaltar que individualismo não é individualidade. Mas individualismo é um sistema que prefere o interesse individual ao interesse coletivo. É um sistema filosófico que considera o indivíduo como um fim de todas as leis morais e políticas, conforme descreveu uma escritora chamada Ruth Rocha. Então, o indivíduo é o fim de tudo. O individualismo, como nós veremos, causa a desumanização do ser humano. Alimenta, na verdade, o egoísmo e o egocentrismo da nossa sociedade. Então, o individualismo nos leva a dizer o seguinte, mais ou menos assim, ou pensar assim: o mundo gira à minha volta e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não aceito qualquer ingerência ou invasão da minha privacidade. Eu vivo do jeito que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Essa é clássico do individualismo. E isso é um veneno, mas retrata exatamente o caminhar da sociedade que nós vivemos. E nos afeta, sem dúvida, e nos afeta. Corrói este veneno o coração e a alma. O individualismo desfigura o ser humano, que é a coroa, o ápice da criação de Deus, e faz com que nós percamos, ou o ser humano perca a sua referência. Acho que é importante, como cristãos, nós termos em mente que o individualismo é a negação clara da imagem de Deus no ser humano. O individualismo é a negação clara da imagem de Deus no ser humano. Um Deus que é trino, e nós oramos a esse Deus trino no início deste culto. Um Deus que mantém uma relação íntima e amorosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sendo nós criados à imagem de um Deus em comunhão, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por natureza, somos seres relacionais, que também precisam dessa comunhão com Deus e uns com os outros. E é sobre isso que vamos falar um pouco hoje. Nesta comunhão, a pessoa não perde a sua individualidade, mas encontra-se e define-se na comunhão com os outros. Assim como o pai é pai porque tem um filho, o filho é o filho porque tem um pai. E nós também podemos ser definidos em termos de comunhão. Eu sou o Rodolfo, filho do meu pai e da minha mãe, mas sou o Rodolfo casado com a Cidinha e assim por diante. Nós somos definidos por causa dos nossos relacionamentos, nesse contexto da imagem de Deus colocada em nós, refletida em nós. E nessa temática, eu gostaria hoje de explorar um ponto, a importância da Igreja de Cristo ou da comunidade cristã nesse confronto desse Deus da nossa época, que é o individualismo. E aqui algumas vezes, que é muito comum hoje nós ouvirmos as pessoas a falarem o seguinte: eu creio em Cristo, mas eu não preciso da igreja, ou eu não acredito na igreja. O que é um contrassenso em si, mas é comum nós ouvirmos isso hoje. E muita gente diz isso
principalmente aqueles que não se revêem nas expressões da Igreja de Cristo hoje, ou aqueles que, de alguma forma, um grande número de pessoas que foram feridas no contexto eclesiástico. Então, essas pessoas, por causa das mágoas, das desilusões, das frustrações que encontraram na igreja, dizem: eu posso ser crente sozinho lá em casa. E é verdade, nós podemos compreender tudo isso. A gente ferida, a gente magoada, a gente que não concorda com as expressões, as formas de cultuar, e etc, etc. Mas, apesar de compreendermos isso, não podemos perder de vista duas coisas. Que esta atitude também é um reflexo do individualismo, que contamina a todos nós, e essa atitude não deixa de apresentar uma distorção teológica muito séria. É uma grande distorção teológica. A igreja é o corpo de Cristo e somos membros deste corpo. Claro que a igreja é perfeita, porque ela é feita por Jesus, né? Eu edificarei a minha igreja. E eu penso que ele sabe o que faz. E Paulo, lá em Efésios, afirma que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida no mundo espiritual, que nós não controlamos, não dominamos. Contudo, misteriosa e graciosamente, a igreja é formada por pessoas imperfeitas, como eu e como cada um que está aqui. Ela é perfeita porque ela é ideia e é produto da ação do Senhor Jesus. Mas, na sua graça, Ele permite que esta igreja, que Ele instituiu, comporte pessoas como nós, que somos totalmente imperfeitos, num processo de crescimento e de santificação. E nesse processo nós erramos muito. Ofendemos e somos ofendidos. Claro, estamos em construção. Estamos em construção. Mas não deve ser motivo para sair quando temos a percepção correta daquilo que a Bíblia nos ensina. Temos que aprender a lidar. E grande é este mistério, disse Paulo, ao referir-se à relação de Cristo com a sua igreja, também no livro de Efésios. Na verdade, nenhum membro do corpo vive e cresce isoladamente. Na Bíblia não existe a categoria do cristão isolado. Não existe essa categoria. Nós crescemos juntos, o corpo cresce junto. Alguém sabiamente afirmou: não somos nós que escolhemos a igreja, é Deus que nos escolhe, chama, vocaciona e envia. No batismo, renunciamos ao mundo e abraçamos a igreja e seu Senhor. A participação na igreja implica em, humildemente, deixar de lado, deixar de fora os meus pensamentos e caminhos, não é do meu jeito, para converter-me e aceitar os caminhos e pensamentos de Cristo. A partir do momento que somos recebidos na igreja, tornamos-nos membros dela e passamos a pertencer a algo que é maior do que nós. Algo que pertence a Cristo, ao propósito divino para a humanidade. Um autor que eu gosto muito, Ricardo Barbosa, ele escreveu o seguinte, que a igreja, por existir na forma como Deus mesmo existe, torna-se fundamental na restauração da nossa imagem à imagem de Deus. Pois, sendo Deus uma comunidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja só pode existir como uma realidade comunitária. E é na igreja que a nossa imagem, a imagem de Deus colocada em nós, ela é restaurada, porque o individualismo é a negação desta imagem de Deus. Então, por isso, a igreja ocupa um papel central na vida do ser humano convertido a Cristo. E é com esta compreensão bíblica, é com esta
compreensão mais profunda do significado da igreja, é que será mais fácil, então, enfrentarmos com humildade e graça e superarmos em amor as imperfeições, mágoas e feridas que o relacionamento entre imperfeitos causam entre si. E aqueles inúmeros uns aos outros da Bíblia, quando aplicados e vividos na dependência e no poder do Espírito Santo, são curadores e são restauradores. O amai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros e assim por diante. Isso implica relacionamento comunitário, implica a ação de um na vida do outro sempre que for necessário, para corrigir, para perdoar, para amar, para ensinar, para tudo. Esse relacionamento uns aos outros em amor é que ajuda a superar mágoas, dificuldades, problemas, mal-entendidos. E a igreja está cheia disso, porque somos imperfeitos rumo à perfeição. Agora, viver fora da comunidade cristã é optar pelo farisaísmo, onde o conforto daquela expressão somos salvos e conhecemos a verdade se torna o fim de todas as coisas. Viver fora da comunidade é não experimentar o novo. Mas viver em comunidade torna-se uma experiência pessoal enriquecedora, onde se aprende na prática que é melhor dar do que receber, pois é dando que se recebe. Esta experiência só pode ser vivenciada numa vida comunitária, uma vida desprendida dos conceitos e dos valores que a sociedade hoje nos impõe. Enquanto a sociedade nos empurra ao consumismo, e religioso, vou dizer, porque nós procuramos aquilo que nos agrada, né? Ao individualismo, ao egocentrismo, à busca das realizações pessoais, a filosofia do eu primeiro, a vida cristã, a vida comunitária nos inclina a buscarmos justamente o contrário. A buscar o interesse do outro em primeiro lugar. A vida cristã nos faz crer e buscar o sentido real da palavra amor. E que esse amor pode ser vivido, ainda que não de forma perfeita, mas de forma que possa estar em crescente aperfeiçoamento nas nossas vidas. Só se descobre o sentido da palavra amor quando se descobre a vida em comunhão, com submissão mútua e respeito pelas diferenças. Como lemos em Atos capítulo 2. Ou seja, a igreja é fundamental para o cristão, especialmente no que diz respeito a confrontar o Deus dessa época do individualismo. A Trindade nos liberta do individualismo autônomo e refaz em nós um novo homem e uma nova mulher à imagem de Deus. O nosso encontro com esse Deus trino é a conversão radical dos nossos relacionamentos. E transforma a natureza corrompida das nossas famílias e das nossas igrejas em verdadeiras comunidades, onde cada pessoa é nutrida e amada com respeito, valor e identidade próprias de cada um. A individualidade de cada um é mantida, sem dúvida. Mas é diferente de individualismo, onde eu estou em primeiro lugar, o que importa sou eu. Então, diante desta verdade bíblica, eu acho que seria interessante nós refletirmos um pouco. Até que ponto o individualismo tem penetrado na nossa vida e nós começamos, mesmo sendo convertidos, a agir desta maneira. Eu mando na minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não quero partilhar a minha vida.
Eu não quero me meter na vida do outro. A privacidade é tudo. Até que ponto esta forma de ser e de estar tem enfraquecido a nossa vida comunitária? E tem impedido isso que nós lemos aqui. Olha só a vida de Atos capítulo 2. Eles se dedicavam, os crentes, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos, participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, gostaria que nós refletíssemos um pouco. Como é que nós podemos voltar a esta vida que reflete a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós somos criados de acordo com a imagem do Senhor, para vivermos em comunhão, em relacionamento. E a igreja é o local ideal para vivermos assim, porque Ele está presente. Ele está presente. E Ele faz a diferença na nossa vida. Os irmãos têm a ver com a minha vida, e eu tenho a ver com a vida dos irmãos. Não existe isso, ninguém tem nada a ver comigo. Isso não existe. O membro do meu corpo não cresce sozinho, o meu braço não anda ali na rua sozinho. Não, ele não cresce, ele vai definhar. É um absurdo. O que estamos a falar é que é um absurdo considerar um crente isolado e sozinho. Então nós precisamos uns dos outros para crescermos. Então vamos ter um momento de reflexão. E analisar a própria vida, não a vida dos outros, certo? Até que ponto o individualismo da nossa época tem atrapalhado os nossos relacionamentos, a nossa comunhão. Mas podemos continuar. Quando eu olho para a minha própria vida, eu vejo quão importante a igreja, ao longo da minha vida, tem sido na formação do meu ser, do meu caráter. A importância da igreja foi e é fundamental. Claro, com todas as imperfeições da igreja e minhas, mas tem sido fundamental. E no contexto da igreja local, um assunto que eu gostaria de continuar agora é sobre a importância dos grupos familiares. Porque, claro, não é possível ter comunhão com toda a gente. Quanto maior a igreja, isso fica ainda mais difícil. Não é possível ter comunhão profunda com toda a gente. E até Jesus mostra isso. Ele se relacionava com as multidões, mas depois ele tinha alguns grupos, o seu relacionamento ia
se aprofundando e ia, à medida que os grupos iam ficando menores, ele tinha os discípulos, depois, num grupo maior, depois ele tinha os 12, depois ele ainda tinha 3, que ele tinha uma comunhão mais profunda, e tinha um ainda, que ele tinha um relacionamento mais especial de profundo amor. E, claro, ele amava a todos, mas até a própria vida de Jesus mostra que não dá para ter uma comunhão profunda no nível humano com toda a gente. Então, os grupos familiares ajudam, facilitam esta comunhão mais profunda e este confronto com o individualismo tão presente na nossa época. E, às vezes, numa igreja grande, a pessoa pode entrar e sair sem ser cumprimentada. Isso pode até acontecer aqui, numa igreja que é pequena como a nossa. Imagina numa igreja grande. A pessoa pode ficar simplesmente mais uma pessoa no meio de muitas, e o individualismo está presente da mesma forma. Então, os grupos familiares ajudam nesse processo de confrontar o individualismo e de permitir, então, uma comunhão mais profunda e mais bíblica e mais relacional, de acordo com a comunhão da Trindade. E a liderança desta igreja acredita que o crescimento dos crentes precisa de um espaço, no contexto da igreja local, estamos a falar, né? Onde os relacionamentos possam ser mais profundos. É interessante notar também que Cristo, quando ele deu a grande comissão, lá em Mateus 28, ele disse que os discípulos deveriam ser ensinados a obedecer tudo o que ele ordenou. Ensinar a obedecer não é apenas dar informação bíblica para a cabeça das pessoas, mas significa levar a aplicação da Bíblia à vida das pessoas, de tal maneira que as vidas sejam transformadas. Então, ensinar a obedecer é um ponto que os grupos familiares têm um grande papel. Eu sei que o culto congregacional aos domingos tem a sua importância quanto ao ensino, sem dúvida. E eu sou testemunha disso. Muitas pregações da palavra mudaram a minha vida para sempre, no passado e mais recentemente, aqui, ao ouvir tanta gente que passa por esse púlpito aqui. Isso, vocês também poderiam dizer isso, sem dúvida. Ao longo da história, pregações que foram marcantes e a palavra mudou a nossa vida e fez uma diferença tremenda no rumo que estávamos a tomar. Quando estamos reunidos em adoração, Deus sempre se comunica com o seu povo pela sua palavra. E a esta palavra devemos sempre responder. Nós já aprendemos isso, né? Deus fala, que privilégio ouvir Deus, né? Que privilégio. E a nossa atitude humilde é responder a palavra que o Senhor está a nos comunicar. Mas eu entendo que as pregações nem sempre são imediatas ou totalmente assimiladas. E um exemplo que eu dou sempre, e já falei várias vezes aqui, por exemplo, se alguém prega sobre a mentira, fala que o pai da mentira é o diabo, etc, etc, ou seja, faz um grande sermão contra a mentira, que o crente deve falar somente a verdade e por aí afora. Mas, mesmo assim, alguém pode sair, após ouvir esta pregação, uma pregação desta sobre a mentira, pode sair frustrado de um culto, porque ele pode dizer assim: bom, é fácil para o pregador aí falar sobre a mentira, mas ele não está na minha pele, e não sabe o que eu vivo. E claro, geralmente a pessoa não tem coragem de levantar e falar: olha, eu não consigo lidar com a mentira. Não, a pessoa se frustra, se acha que não é um bom crente, que não consegue sair daquela situação e sai daqui até frustrado. Então o pastor não sabe que lá o meu chefe manda eu mentir e eu não tenho o que fazer, eu vou perder o emprego, minha família não come. Se eu não mentir, eu não vendo, se eu não vender, eu não como, como é que eu faço? E assim por diante, né? Mas num pequeno grupo, num grupo familiar, a pessoa pode ter a chance
de abrir o coração e falar, olha, eu tenho um problema com a mentira. E o outro pode falar, eu também tinha, mas eu consegui sair desse problema. E essa interação, a partilha de experiências é que vai ajudar as pessoas, e claro, e a oração uns pelos outros, a gradativamente colocar em prática aquilo que a palavra diz. Então, ensinar a obedecer faz sentido muito, tem uma expressão muito forte nos grupos familiares, porque é lá que que podemos abrir o nosso coração, mostrar as dificuldades que nós temos e ajudarmos-nos mutuamente a aplicar a palavra à nossa vida. Seja em que área for, eu dei um exemplo muito simples. O grupo familiar é o lugar para partilhar a vida, orar pela vida e aplicar a Bíblia à vida. É muito simples. É muito simples. É o lugar de comunhão e cuidado mútuo, de crescimento ou discipulado, e também de evangelização, onde novas pessoas podem ser integrados. Os nossos grupos, quando nós começamos, não privilegiaram a proximidade geográfica, mas principalmente a afinidade entre os participantes. Mas a afinidade não deve ser um fim em si mesma, certo? E por vezes devemos sair da nossa zona de conforto em benefício de todos, em prol do bem comum. O nosso modelo de grupo familiar já tem 10 anos e o desgaste naturalmente acontece. E agora a liderança tem pensado, tem orado, tem falado na necessidade de uma reinvenção dos grupos familiares. E peço que toda a igreja continue a orar por isso, por essa reinvenção, reformulação pretendida, para que o Senhor continue a orientar a igreja nesse sentido. E nesse processo, como temos visto muita gente a chegar à igreja, e muita gente nova, e também tem pessoas que nunca participaram, ou alguns que já participaram e saíram, nós queremos dar oportunidade para poderem manifestar o interesse em voltar aos grupos familiares. Então, nesse sentido, nós gostaríamos agora, nós vamos orar, o Pedro vai dar mais informações, tem um papelinho aí nas cadeiras, o Pedro vai dar orientação de como preencher, e nós vamos orar e manifestar o nosso interesse. Ninguém é obrigado, claro, quem não quiser, não precisa preencher, mas quem quiser, poderá ter a oportunidade de preencher o papel, e o Pedro, então, agora virá aqui e vai nos orientar como podemos fazer. Eu sei que nem todos estão aqui hoje, mas podemos esperar alguns domingos, e depois, com esse resultado, nós vamos continuar a trabalhar e dar novas informações sobre o futuro dos grupos familiares.